Olá, meus amigos leitores. Hoje eu tenho um livro, assim, uma coleção gigantesca pra gente começar a falar. Vamos direto ao assunto, que tem muita coisa para falar desse livro. Essa coleção aqui, ó, 13 livros do Paulo Coelho. Bem legal, bem interessante. Eu já li todos e o último eu deixei para falar com vocês, e aí à medida que a gente for conversando, eu posso, à medida que vocês forem querendo, introduzindo outros livros da série do Paulo Coelho. Tá dizendo aqui justamente que nessa série Ouro, essa produção não é para ser vendida, mas se tem alguém querendo comprar, certamente vai ter alguém vindo vender, igual eu falei nesse vídeo aqui para vocês. Tudo que o dinheiro não compra, e simplesmente é assim que funciona. Esse livro aqui também era distribuição gratuita e eu tive que pagar. É assim que vai funcionar sempre. Se tem alguém querendo comprar, vai ter alguém querendo vender. Eu não consegui de graça, então fui lá, paguei, tá aqui. Verônica Decide Morrer. Um livro bem legal, inclusive essa premissa da pessoa querer, né, tirar a própria vida, e ao longo do livro ele mudar de ideia sobre as coisas que vão acontecendo, a sua percepção de mundo vai mudando. Foi sugerido um livro do mês com a Manuela. Esse livro é bem legal e ele tem essa mesma ideia, só que aqui ela vai viver realidades alternativas e aqui ela vai viver histórias de outras pessoas. É bem interessante, vamos falar aqui, eu já falei, deixando o card para vocês, e aqui eu vou começar contando justamente que esse livro foi de 1998 e ele não tem, como a distribuição gratuita, não tem ano de edição aqui, simplesmente ficou em branco. Tá passando aqui, não tem sumário, não tem número de capítulos, o pessoal economizou ao máximo, é de graça, deixa que vai. Não tem problema, 191 páginas, é uma história rapidinha, bem gostosa de se ler. Ele começa já na primeira frase dizendo que a história se passa em 11 de novembro de 1997. Essas datas são interessantes que o Paulo Coelho coloca nas suas obras para você entender quanto tempo se passa toda a história. E aqui a gente vai entender que a história inteira se passa em 5 meses, porque no final ele deixa a data de quando finaliza a história. É bem legal a gente ver que tudo isso daqui aconteceu em 5 meses. Tem outros livros que acontecem apenas em um dia, alguns sempre menos, mas bom, enfim, esse aqui é esse. Ela decide simplesmente que quer acabar com a sua história e a motivação dela é que ela está entediada, que a vida dela não é uma vida sem graça, que ela vai ter o mesmo destino dos pais. Por quê? Porque ela viveu a história que os pais decidiram para ela. Nesse livro aqui, o nosso protagonista também viveu uma das realidades onde ela viveu o que os pais desejaram para ela. E assim também não foi bem sucedida. Fica a dica, né? Primeira lição do livro, né? Se você já é adulto, siga seus sonhos, siga seus desejos, siga seus desígnios. Uma opinião de alguém que já passou pelos problemas que você passou é válido. Levar a orientação dos mais velhos para a sua vida é legal. Agora, seguir a vida dos mais velhos já não é legal. Cada um tem a sua história, cada um tem a sua vida, cada um tem seu gosto, sua forma de pensar, e você viver a vida do outro não vai resolver o seu problema. Pelo contrário, né? Nós temos aqui 2 exemplos que deu errado. Bom, entendendo os motivos de Verônica, a gente vê que são meio plausíveis ali. Inclusive o filme, tem um filme sobre esse livro aqui, lá de 2009, um filme americano, é um filme bem curtinho, bem raso, bem chulo. Ao longo do livro eu vou falar assim, que foi um filme que ficou bem sem graça. Sabe? Se você ver o filme, você vai ver que não tem motivação pra nada, a história toda jogada a ermo, você não entende bolhufas. Eu não entendi porque eu li o livro, mas enfim, eu achei que o filme ficou bem vago. Eles poderiam ter trabalhado um pouquinho melhor no roteiro ali, ou pelo menos ter usado o roteiro do livro. Porque quem vai mudar tantas coisas? Inclusive aqui se passa com 24 anos, o filme com 28. Que diferença faz? Até isso os caras querem mudar. Bom, ela tá sem forças para mudar a sua história, porque ela viveu a história que os pais dela desejaram para ela, e agora não tem forças para viver a própria história, e ela acredita que ela continuar nesse barco, simplesmente no futuro ela não vai conseguir ter força de tomar a atitude que ela toma aqui no começo do livro, então ela engole um monte de medicação ali para acabar com a sua história. Enquanto os remédios estão fazendo efeito, ela abre uma revista, e nessa revista tem um artigo do Paulo Coelho. Acho muito interessante como o autor consegue se introduzir dentro dos seus próprios livros. Nós temos aqui a biografia dele, muito legal, justamente porque aqui ele passou pelos problemas que Verônica passou. Ele foi internado no sanatório 3 vezes, essa história é real, e ali ele viveu grandes histórias que ele não quer contar justamente em livros, justamente para não expor os pais dele. A mãe já é falecida, mas como o pai ainda está vivo, ele não quer expor o pai, então ele acaba, após a sua biografia, ele começa a introduzir dentro das histórias ali dos outros livros um pouco da história dele. E aqui é igual, ele fala que ele vai simplesmente falar um pouco da história de como é um sanatório, porque ele passou por isso e não pode falar da história dele, então ele vai falar de Verônica. E por conta disso ele usa o nome real. Verônica, sim, é a personagem do nosso livro e ela foi uma pessoa real. É o nome próprio dela, não é um nome fictício como ele usa em outros livros. Bom, enquanto ela está ali, né, fazendo efeito dos seus medicamentos, ela começa a fazer questionamentos teológicos. É interessante quando a gente está assim, no final da vida, fazer uma reflexão de tudo que fez, né? Podia ter feito antes, mas enfim, ela fez agora. E essas reflexões levam à pergunta de quem é Deus, de como funciona o universo. E eu trouxe para vocês um livro teológico respondendo sobre isso. Uma divagação de quem não entendeu o que está escrito nas Escrituras Sagradas, que apenas aprendeu de ouvir falar, é muito comum. De você conversar com alguém que não conhece a Deus e só sabe a Deus do que ouviu falar, vai
vai ouvir o que ela fala aqui, tá certo. Agora, quando você escuta de alguém que tem intimidade, você vai saber que realmente Deus é uma pessoa de amor, é uma pessoa de paixão, é uma pessoa que salva, é uma pessoa que nutre. É diferente. Simplesmente uma pessoa que vive com Deus é diferente de uma pessoa que ouviu falar, e aí cada um vai ter a sua experiência, porque, enfim, Deus não pode ser provado. Deus só pode ser experimentado, e se você não provou, não tem como saber aquele passo aqui. E justamente você vai ver que ao longo do livro ela vai ter um pouco dessas experiências com o divino também. Bom, ela ali meio grogue ainda, olha pela janela, passa um cara bonitão, o cara dá uma cantada nela, e ela fala assim, poxa, como é bom ainda ser desejada, mas não é isso que ela quer, porque ela é uma pessoa bonita, bem sucedida, inclusive ela quer ter um cabelo castanho e o olho verde, coisa que no filme botaram loira, magrela, do olho escuro. Até, bom, aí tudo bem, que foi a escolha da atriz, né? Mas ele quer dizer aqui que ela é uma pessoa justamente bem sucedida no que ela faz. Na revista que ela estava lendo, eles fazem um questionamento lá sobre quem que não conhece a cidade de Eslovênia e tal, e ela fazendo crítica, ela assim, como assim ninguém sabe onde é a minha cidade? E ela fica pé da vida com isso e ela acaba fazendo uma reclamação. Ao invés dela deixar uma carta de despedida, no filme ele bota ela digitando, né, para os pais, ela desiste, ela acaba fazendo uma carta de despedida para a revista, dizendo que, deixando a entender que ela está se suicidando por causa do povo, não sabe nem onde ela mora. Fica bem interessante essa parte, bem engraçada. Achei bem interessante. Bom, ela acorda, ela dorme, né, por causa dos remédios, mas ela acorda e vê aquelas lâmpadas, aquelas luminárias fluorescentes, e ela fala assim, uai, aqui não pode ser o céu, porque o céu não tem luminária fluorescente, então onde eu tô? Só que ela, acho que ela expressa meio alto, e é uma pessoa que tá do lado e fala assim, você tá no inferno, aproveita. Eu sei que não é pra rir, mas como é uma história assim, não dá para saber do Paulo Coelho até onde é ficção, até onde é verdade, já vou falar sobre isso quando eu citar um outro livro dele. Mas ficou engraçado essa parte, que a pessoa não está morta, ela está viva, geralmente quando você acorda depois da morte, já é para estar no céu, né? E a pessoa fala, você está no inferno, aproveita. Bom, aí ela fica assim meio sem entender, a pessoa olha para ela e fala assim, você quer que eu te masturbe? Ela, o quê? Não faz sentido nenhum. O Paulo Coelho, eu acho engraçado que ele tenta colocar essas questões sexuais em todos os livros dele, né? Esse livro aqui é um livro que fala totalmente sobre essa questão sexual. É um dos melhores livros que eu li dele, de toda essa coleção ali. O pessoal fala muito do alquimista. Eu não gosto muito daquela parte mística que ele bota no final. O Paulo Coelho tem duas versões de livro. Ou os dois ao mesmo tempo, né? Ou ele bota misticismo, magia e essas coisas que ele gosta bastante ali, ou ele bota sexualidade no talo. E aqui nos minutos ele mexeu nessa parte sexual, só que contando a história do prostituto. Gostei muito, e é uma história também real, uma história verídica, achei bem legal o que ele fez nesse livro aqui. E aqui nesse livro ele bota os dois. É igual o Paulo, o alquimista, né? Todo mundo gosta do alquimista por causa disso. Parece uma história verídica ali, mas no final ele mete aquela magia onde o menino vira vento, que ninguém entendeu nada, mas enfim, toca o barco. Quando virar filme a gente assiste. Então olha só. Ela acorda, Dr. Igor aparece, no filme colocou o nome de Dr. Blake também, não sei porque mudou o nome do personagem, mas no filme aparece um doutor bem bacana. Dr. Igor aparece, faz um diagnóstico para ela e fala assim, olha, é uma notícia boa para você não morreu. E a notícia má é que o remédio que você tomou vai te matar em 5 dias. Eita! Quando eu cheguei nessa parte do livro aqui, bem no comecinho, eu falei assim, essa premissa é boa, hein? Essa premissa é boa. Ela simplesmente decide se matar, não consegue, ela vai falar isso depois, que ela é frustrada na vida, inclusive para tentar se matar, ela não consegue, e agora ela vai morrer lentamente. E ela fala assim, caramba, que maldade, e ela procura um meio de morrer mais rápido, mas agora já não tem mais jeito, né? Porque esse remédio que ela tomou afetou o coração dela. No filme colocou que ela teve um aneurisma, não pode fazer cirurgia e tudo, mas aqui ele fala que é do coração. E até tem a justificativa, no livro ficou mais plausível. E esses 5 dias que ela vai passar ali é onde vai acontecer todo o enredo do filme. Do livro, perdão. E ela, nesse mesmo dia, ela fica com medo da morte. Porque uma coisa é você tomar, ela vai falar aqui, vai tomar um remédio e morrer. Outra coisa é você morrer lentamente, vendo as coisas acontecendo. Então ela passa a ter medo dessa sorte, dessa morte, e ela começa a falar sobre a frustração de como é estar morrendo lentamente. Ao passo que a sua companheira de quarto, essa que pediu para masturbar a menina, se chama de Zédica. E essa Zédica, justamente, ela vai ter uma comunicação com ela, eles vão ter uma amizade ali, e essa Zédica é uma pessoa que teve um amor impossível na sua vida. É uma pessoa que ela foi apaixonada por um cara que ela não pôde se relacionar, fez de tudo para se relacionar com ele, aceitou até ser amante dele, mas não deu certo, o cara simplesmente abandonou ela. Ela, frustrada, formou uma família, teve filhos, casou, mas ela foi frustrada a vida inteira. E um dia ela tentou viver o seu sonho, abandonou tudo para trás do cara e deu errado. O cara já tinha mudado, ela não tinha conhecido o cara, não deu certo, e ela voltou para casa, ficou tão frustrada que ela começou a ficar louca mesmo com os filhos, batendo os filhos sem sentido, com o marido, entrar numa depressão profunda, e ela foi internada justamente aonde Verônica está internada aqui. O livro passa a contar um pouco da história dos personagens para a gente poder contextualizar e entender o que acontece com cada um. Por quê? Porque Verônica, ela causa um impacto gigantesco na vida de todas as pessoas que estão no sanatório. Elas estão internadas sim no sanatório, né? Até nessa altura do campeonato já entendeu o que está acontecendo na história.
E a gente entende ali que nem todo mundo que está ali é louco. E à medida que a gente vai avançando no livro, a gente vê que acho que ninguém é louco. Mas são pessoas que estão em tratamento psicológico. É uma clínica psicanalítica, mas aqui ele colocou como louco, mas de louco não tinha ninguém ali. Pelo menos o livro não escreve ninguém louco de fato. Mas enfim, essa Zética, ela teve esse problema de não conseguir viver o seu sonho, e você vê que Verônica também não viveu o seu sonho, e nós vemos que todos os personagens vão passar por esse tipo de problema. É bem interessante essa parte aqui. Bom, e aí, para Verônica ter um relacionamento com o Zética ali, Zética vai contar para ela a história do rei louco, que eu vou deixar justamente no short para vocês. Existia um reino e um bruxo muito famoso, muito poderoso, jogou a maldição naquele reino porque o reino não quis fazer alguma coisa pro mago e não interessa o motivo. Ele não cita, por isso que não interessa. E aí o mago amaldiçoa a água do rio que os cidadãos bebem. Quem beber daquela água vai ficar louco. Bom, suma é isso. O reino todo bebe daquela água, menos excetuando só o palácio que não bebe, porque tem sua fonte própria. Só que aí, quando o povo vê que o rei tá louco, por quê? Se o povo todo tá louco e o rei tá são, na visão do povo, o rei é o louco. Então o rei tem que ser abdicado do trono e a população quer tirar o rei de qualquer jeito de lá. E a mulher do rei, sabiamente, tem uma grande decisão. Fala assim, olha, se nós bebermos daquela água, nós também ficaremos loucos. E se nós formos loucos como eles, entenderemos a mente deles e pensaremos todos iguais. Beleza, vamos beber que todo mundo vai se loucar. Aí a gente pode ser o rei dos loucos. Eles decidem beber e voltam a reinar justamente como eram antes. Então eles não são mais loucos. Se todos pensam iguais, não são loucura. Então ele vai falar um pouco sobre normalização. O que é normal é o que é comum para todos. Essa premissa é bem interessante, porque tudo que nós temos de comum no mundo é aquilo que todos nós decidimos como comum, e aquele que não aceita aquilo como comum é ele que é o diferente. Mas será que de repente não é o que é comum para todos que é o louco? Fica a reflexão do livro, já no começo aqui já tem essa reflexão, e eu vou deixar isso no short para a gente pensar junto sobre isso. Bom, Verônica então fala para Zética, fala assim, olha, eu quero medicação, eu quero quero tomar um remédio e acabar com isso, não quero esperar 5 dias. Ela fala assim, olha, tem um grupo aqui dentro que são pessoas que são sãs e sadias, mas eles querem fugir da sociedade, como se aqui fosse um asilo. Mas ele não fala, eu que estou dizendo. Fica mais fácil de entender assim. E eles possuem acesso a medicações. Vamos pedir para eles, lá tem uma mulher que é a mais antiga aqui, que é a Mary consegue ter esse acesso à medicação. Então tá bom, então eles vão lá, Zética e Verônica, vão lá no pátio, né, tomar um banho de sol, e conversa com a Mary para conseguir isso. O povo da fraternidade zomba de Verônica e ela fica frustrada, ela fica assim, com vergonha da zombaria que fizeram com ela. E aí Mary explica para ela, olha, você tá botando à toa nisso, você tá no sanatório, todo mundo que é louco, age como louco, entendendo a história do relouco. Então a Maria se apresenta no pátio, dá um tapa na cara de um deles lá e vai embora. Fala assim, vai revidar? Não, então tá bom, então vou embora. Aí o cara só olha e fala pra assim, daqui 5 dias você vai embora, não vou nem estressar com você. Poxa, que maturidade, hein? De ambos os lados. Bom, então ela começa a pensar como eles e começa a agir como eles. Se passaram 3 dias, e o livro fica nessa questão de tempo, para a gente ver quanto tempo falta na vida dela, né? Se ela tinha 5 dias, passaram 3, faltam 2 dias para ela poder, né, não ter mais a vida ali, simplesmente acabar com o problema cardíaco que ela tinha. Zética, então, está tomando suas medicações, e aqui ele vai introduzir um pouco do misticismo dele, dizendo que Zética tem viagens astrais, enquanto ela faz os seus processos ali de tratamento psicológico, e no filme colocou ela como se ela fosse lunática mesmo. Ela dizendo que quer visitar a Lua, que ela quer ir para a Lua, e colocou ela como louca. Aqui ele introduz um pouco dessa medicação e desse tratamento astral que ela faz, introduzindo no livro um pouco de gnose, um pouco de astrologia, um pouco de... o que ele faz nas magias dele. Bom, o que acontece aqui é que Verônica começa a entender que no hospício você tem uma liberdade de agir e de pensar que não tem lá fora. E essa liberdade ela começa a entender aos poucos, coisas que o filme botou a trancos e barrancos. Aqui você vai entendendo com os diálogos do livro e com os personagens que vão sendo construídos, que agora ela está livre para ela fazer o que ela quiser. Então ela começa a entender que na cabeça dela existem outras Verônicas e não só aquela que foi imposta pelos pais. Porque se ela é livre para agir e pensar da forma que ela quiser, ela começa a entrar em conflito. Ela, existe uma pessoa comedida e existe uma pessoa dentro de mim que quer dar tapa na cara de todo mundo, que quer fazer o que quer fazer o que sente vontade de fazer. E aí, sobre essa questão de personalidades de vários egos, eu trouxe para vocês Psicologia Revolucionária, que fala exatamente sobre isso. Vou deixar no card para vocês, que é um livro bem interessante, falando sobre vários eus na nossa personalidade. Bom, então ela vai conversando com Maria, com Mary, e ela vai começando a entender por que ela se odiava até o ponto de querer tirar a própria vida. Ela vai entender que ela não se odiava tanto assim. O que acontece é que essa raiva reprimida era a vontade que ela tinha justamente de desabafar, de fazer o que ela queria, de falar para os pais não, e ela nunca fez. Então ela entra dentro do salão, tem um piano gigantesco lá, vai contar um pouco da história dela, que ela sempre quis tocar piano, ela descobriu o prazer no piano, na música, e os pais obrigaram ela a fazer direito. E aí ela acaba sendo uma pianista frustrada e ela não toca mais. Então ela entra no piano e desconta toda a sua raiva, dando socos e porradas no piano, até que ela simplesmente
começa a passar mal, começa a vomitar, ela começa a passar vergonha, todo mundo fica olhando para ela, porque ela chamou a atenção do sanatório inteiro, né? E aí, simplesmente ela cai e desmaia. Mas o que acontece ali é que ela simplesmente entendeu a liberdade que ela pode possuir agora. E ela fala ali que se um dia ela sair dali, antes dela desmaiar, e nas reflexões da mente dela, se um dia ela sair, ela vai se permitir ser louca de fazer aquilo que ela tem vontade. Olha só, aqui a gente começa a entender que ser louca seria ir contra os preceitos da sociedade, onde ela tinha uma vida altamente bem-sucedida, mas ela não quer, ela quer simplesmente tocar piano. Ela quer ser feliz fazendo aquilo que ela sempre teve vontade. Bom, aquele grupo da fraternidade, eles trazem um palestrante de fora justamente para fazer ali um treinamento com eles, essas palestras normais. E aí ele vai falar ali sobre a questão de ser louco contra a aparência de ser normal. Eu vou deixar no short essa frase porque é bem interessante, porque ele fala para você viver a sua vida como se você fosse louco, ou seja, contra essas normas sociais, mas você vai ter uma aparência que está seguindo as normas sociais. Esse ser louco não é de ser perturbado, é de você viver os seus sonhos e fazer aquilo que você quer. Essa parte é bem legal e essa reflexão vai ficar boa no short. Bom, enquanto está tendo essa palestra, Mary não quer participar e ela vai lá fora no frio, na chuva, e ela começa a fazer reflexões sobre a vida dela e o livro passa a trocar o protagonista. Essa é outra coisa legal da escrita do Paulo Coelho. Ele começa a escrever do ponto de vista de Verônica e agora ele está escrevendo do ponto de vista de Mary. Mary vai contar a história dela, que ela era uma advogada altamente bem-sucedida, uma das mais requisitadas no mercado de trabalho, e ela simplesmente um dia olhou para aquilo e falou, não é isso que eu quero viver, não é o meu sonho, não é a minha vida. E ela começou a ter síndrome do pânico. E essa síndrome do pânico começou a destruir ela no trabalho. Então ela simplesmente chega para o sócio e fala, olha, eu não quero mais isso, eu não quero mais essa vida. O sócio, não, você tá doido, você é a nossa melhor produtora, você que bota dinheiro aqui dentro, você não pode sair daqui não. Tira umas férias longas que você vai melhorar. E ela decide simplesmente sair e pronto. Quando ela chega em casa, ela decide com o marido que não é aquilo que ela quer viver mais. Essa síndrome do pânico dela começa a ficar mais frequente quando ela pensa em trabalho, como se fosse um burnout mesmo. E aí ela, em casa, começou a ter esses problemas também. O marido sugere para ela fazer um tratamento psicanalítico e ela vai procurar essa clínica lá de sanatório e ela mesma decide ficar lá dentro. O sócio dela vai lá procurar ela e fala para ela que ela não precisa voltar, que ele quer desfazer a sociedade, que é a parte dele, porque ela queimou o nome dela no mercado. Eu vou deixar no short esse pensamento para vocês, é muito legal. Ele vai falar para ela que nós podemos cometer erros sim, só não os erros que nos destroem. E esse erro que ela cometeu destruiu a fama dela. Se ela voltar para o mercado de trabalho, vai queimar o nome da empresa. E ela agora que está se sentindo um pouco mais saudável, queria voltar e o cara não aceita. Nossa, esse negócio foi bem doído. Mas mais doído ainda é que quando ela consegue aceitar que ela foi tratada, o médico é muito bom, o doutor Iga é muito bom, que ela foi tratada e pode voltar, o marido manda a carta de divórcio para ela. Nossa, isso me doeu, porque eu acho que casamento é um negócio que não é por interesse, é por amor, e um cuida do outro. Agora, no momento que ela mais precisou, o marido foi lá e abandonou ela. Essa parte é bem doída no livro, eu me senti bem incomodado com isso, e ela começa a fazer reflexões justamente de deturpações psicológicas, teológicas. De novo, Paulo Coelho metendo teologia nos livros dele, e sobre essa questão tem aqui o Monte 5, é outro livro dele onde ele pega versículos da Bíblia e cria um livro inteirinho com apenas 3, 4 versículos. Da onde que ele tirou esse conhecimento dele? Não fala, simplesmente é assim, pronto, acabou, lê quem quer, quem não gosta não lê. E aqui ele faz a mesma coisa, ele começa a fazer reflexões ali de Adão e Eva e tudo, e começa a reflexionar ali sobre a morte jurídica de Cristo, como seria a morte de Cristo nos dias de hoje. E aí sobre isso tem um livro bem interessante, porque eu já trouxe para vocês essa morte jurídica de Cristo no livro do Paulo Coelho. Augusto Coelho fez a reflexão completa sobre isso, sobre essa morte de Cristo, eu já trouxe para vocês, então fica muito mais fácil trazer de uma pessoa, um profissional na área de psicologia e também agora ele falando sobre essa questão teológica. Mas aí o Paulo Coelho não tem nenhuma premissa para poder falar de teologia, enfim, ele falou, e lê quem quer não lê. Eu leio, eu retenho o que é bom e é assim que funciona. Enquanto o Mary está lá fora refletindo sobre a vida, o palestrante lá dentro, a Verônica volta pro piano, ela simplesmente quer, né, tocar como se fosse toda a sua alma. Ela quer, agora que ela decidiu viver a vida dos sonhos dela, no último dia de vida dela, ela quer tocar ali como se fosse o último prazer da vida. Então ela toca ali com toda a sua alma, com todo o seu furor. Na primeira vez que ela tocou, que ela bateu no piano, todo mundo estava assistindo, e lá tinha um rapaz chamado Eduardo. O Eduardo, ele estava assistindo, no filme chama de Ed, né? Ele estava assistindo. Dessa vez, ele vai lá para ver ela tocando, ele sente muito prazer nela tocando, só que ele não fala nada, ele é mudo.
e ela simplesmente se sente toda a sua alma ali tocando e ela quer se entregar naquilo, ela sente tanto prazer naquilo que ela olha o Eduardo e quer fazer amor com ele, mas ele não tem interesse. Ele está num processo psicológico interno que ele nem fala. E ela tira sua roupa e ela quer fazer as coisas com ele, ele não quer, ela acaba fazendo sozinha. Esse Paulo Coelho é engraçado que ele passa o livro todinho tocando nesse assunto. Mas essa parte é interessante porque ela mostra ali o ponto alto de ela entender quem ela é. Quando a Mary pergunta para ela por que ela odeia a si mesma, é que ela está fazendo o extremo oposto. Uma hora ela se odeia demais, agora ela se ama a tal ponto de não ter vergonha de agir como louco, literalmente, de fazer aquilo na frente de todo mundo. E ela sente vergonha depois, mas naquele momento ela sente que a sua alma está saindo do corpo ali, ficando extremamente no prazer profundo de tanto tocar e se tocar. Essa parte é interessante. No filme, eles colocam a cena ali que não faz sentido algum, não dá para entender o que ela está fazendo e não tem explicação nenhuma. Simplesmente passa batido, só entende quem lê o livro. Bom, acaba o dia, todo mundo vai para o seu quarto. Na manhã seguinte, o Igor chega, o doutor Igor chega no seu consultório e ela já está lá na porta esperando, ela não dormiu, ela está com medo de perder minutos da vida dela, porque agora falta 24 horas para ela morrer, e ela pede para o médico duas coisas: um remédio para não dormir mais, ela quer passar essas 24 horas acordada, vivendo os seus últimos momentos de vida, e ela quer poder sair dali para poder pisar na areia, sentir o vento, ver as pessoas na rua, viver o máximo que ela puder. Achei essa coisa bem legal. É o último dia de vida para quem estava no começo do livro morrendo, agora ela quer viver demais. Achei bem interessante essas mudanças de livro, assim, de fase que o livro passa. Aqui, quando o nosso protagonista acorda, também acontece a mesma coisa. Achei bem interessante. Bom, o médico falar para ela: vai pro seu quarto, vai dormir, a gente conversa de tarde, eu tenho muita outra coisa para fazer. E aí tem uma reflexão aqui bem interessante, onde fala que se você conversar com um médico, você se abre totalmente. Se você conversar com um padre, aí que nos nossos dias de hoje a gente pode colocar qualquer tipo de religião, você se sente com medo de ir para o inferno, de ser julgado. Interessante isso, porque eu trouxe um livro para vocês exatamente falando sobre isso, aonde ele fala que escreveu esse livro explicando que não existe céu, não existe inferno, justamente porque as pessoas têm esse julgamento que a sociedade foi imposta de que você não pode ser feliz, você não pode viver sua vida, senão você vai para o inferno. Calma, não é libertinagem, mas é você ter uma liberdade de viver, de ser feliz, de optar por fazer aquilo que você quer. Vou deixar no card para vocês entenderem um pouco mais sobre essa reflexão que ele está fazendo. Bom, simplesmente vai contar essa história de Eduardo agora. Eduardo, ele passa a ter uma vida um pouco, foi impactado pela vida da Verônica, e ele quer ter essa vida que a Verônica teve de liberdade e de prazer, e assim, mas do prazer mental dele, né? Ele decide que quer sair do sanatório. Aí o povo prende ele e começa a colocar ele dentro de uma maca para sofrer tratamento de eletrochoque. Essa parte é bem impactante para a Verônica participa com ele, e isso serve para apagar as memórias recentes dele, para ele esquecer justamente esse desejo de poder ir embora dali. O que eles querem é que seja normalizado o bom senso da pessoa. Trouxe um livro para vocês sobre o bom senso, da Lorena Tamás, falando exatamente sobre isso, então não vou nem falar. Um livro muito bom. É um livro, inclusive, mais um dos pedidos do mês. Bom, Eduardo, ele tinha uma vida simples, um jovem de 17 anos. Os pais deles, eles eram diplomatas, e ele pediu para o pai uma bicicleta. O pai disse que ele não podia se expor daquela forma, e a mãe foi lá e deu escondida. Mãe sendo mãe. Na verdade, aqui é o pai que é diferente, né? E ele se machucou bastante com essa bicicleta, quebrou as pernas, o braço bateu a cabeça bem forte. Ele vai parar no hospital e ali acontece aquela briga inteira com os pais por causa de quem permitiu, quem deixou de permitir. E no hospital, ele sendo tratado, entregam um livro para ele. Esse livro vai falar sobre os visionários, sobre o sonho de viver, sobre o sonho da vida. E ele entende esse sonho que as pessoas estão citando aqui no livro, de viver aquilo que você quer, aquilo que você tem vontade. Ele vende o seu relógio, compra mais um monte de livros sobre aquele assunto e fica louco. Ele quer viver o sonho dele. Ele volta para casa, abandona todo o estudo de direito, de diplomacia, de tudo de política e quer viver o sonho de ser pintor. Ele quer pintar, pinta vários quadros. E aí o pai dele, a mãe dele fica perturbada: não quero isso, quero meu filho sendo bem sucedido, igual a mãe da Verônica. E o pai fala: não, isso é uma fase que vai passar, e não passa. Até que a mãe pressiona o pai para pressionar o filho, e nessa discussão entre pai, mãe e filho, o filho percebe que está fazendo os pais sofrer porque ele está vivendo o sonho dele. Então ele se revolta e destrói todas as obras que ele criou, porque ele quer criar o quadro perfeito dos sonhos que as pessoas podem viver. E nessa ele acabou sendo internado. Nossa, a história do Eduardo também é bem pesada de sofrimento. Quando o Eduardo sai desse processo de tratamento de eletrochoque, ele chama a Verônica para fugir dali. Eles querem ir embora do sanatório. A essa altura do campeonato, Zética já tinha ido embora dali, e Mary também está deixando o sanatório, porque todo mundo que tem um relacionamento com Verônica viu como ela tinha apego pela vida enquanto eles estavam ali perdendo a vida no sanatório, então decidem sair, porque são pessoas que estão lá porque querem e gostam, tem no começo do livro, né? É um sanatório, mas nem todo mundo é louco. Acho que o mais doido aqui vai ser o doutor mesmo. Então,
Eles fogem dali. Essa parte é bem interessante. Quando eles fogem do sanatório, eles encontram um restaurante, eles começam a comer, beber vinho, se divertir, falar alto, gritar, agir como loucos. E o garçom manda eles embora. Não precisa pagar nada, não pode ir embora. É legal porque eles acabaram sendo nada, nem dinheiro eles têm, eles não estão nem preocupados com o dinheiro. E no livro mostra eles comendo, eles indo no motel, eles transando, falam, onde é que eles arrumaram dinheiro pra isso? Onde é que tem motel de graça? Onde é que tem comida de graça? Aqui não, aqui deixou bem claro que eles foram só no restaurante. Eles tinham uma montanha. Aí eles começaram a subir essa montanha porque tinha um castelo lá em cima, tinha uma grua onde tinha uma construção lá, e eles estavam com medo dela subir, esforçar demais o coração e morrer, afinal de contas eles estavam vivendo as últimas horas da vida dela. Eles ficam juntos, é bem interessante essa parte do amor entre eles, junto ali, amor de louco, de são, simplesmente de estar junto um com o outro, essa parte é bem legal. Eles se abraçam e faltando poucos minutos ali para acabar a vida dela, ela simplesmente fala para Deus que leve ela enquanto ela dorme, que ela possa morrer em paz e descansar tranquila, e eles ficam abraçados ali e simplesmente ela acorda. Muito legal esse plot twist. Ela simplesmente acorda, o sol nasce, tem uma alvorada, ela acorda, um olha pro outro, você não morreu? Não. Aí, então tive a segunda chance, vamos viver mais um dia. E aí vai, como assim? Não tinha 5 dias, agora tem 6. Mostra o doutor Igor explicando que ele tinha feito um tratamento psicológico com ela, dando medicação para o coração dela, fazer movimentos involuntários, como se simulasse ali infartos, para que ela entendesse de fato que estava doente, mas ela não estava. Ele queria tratar ela, dando para ela sentido na vida dela, o que realmente ela adquiriu. Ela, Mary, Eduardo, Zed, que são os 4 personagens do nosso livro, inclusive o Igor, eles tiveram esse impacto na vida deles. O doutor Igor teve um impacto na liberdade que ela adquiriu ao longo da vida dela. Esse livro aqui é um livro que fala exatamente isso. Quando você tem os últimos momentos da sua vida, quando você acha que nada daquilo pode ser possível, você muda toda a sua história, e você vive os seus sonhos, a sua vida muda e sua vida se prolonga. Esse livro é muito legal, me ajudou a superar essas adversidades da vida, esses momentos de estresse, que fala assim, agora não tem mais jeito não, só a morte. E aí justamente quando você fala que é só a morte, e você abre mão de tudo e vai viver, você passa a viver. Inclusive tem um caso de um cara com o mesmo problema do coração, o médico deu 2 anos para ele. Ele vendeu tudo que tinha, foi velejar pelo mundo. Quando volta com 5 anos, cheio de dívida, vai pro doutor, doutor, você falou que eu morrer, eu tô vivo aqui, agora tô cheio de dívida, o que eu faço? Agora você vive. Você passou a viver por quê? Porque você acreditou que ia morrer e não morreu. Esse livro é bem legal. A frase final do livro é a data do experimento que o doutor fez no dia 16 de abril de 1998, então passou-se 5 meses. Esse livro vai falar exatamente sobre esse assunto, de pessoas que decidem morrer porque acham que a sua vida são notórias e bestas e bobas, mas na verdade você tem que mudar o seu ponto de vista para você entender que a vida pode ser muito mais do que aquilo que você está vivendo. Você está preso apenas num pequeno ciclo, sendo que a vida é gigantescamente infinita e você pode ser quem você quiser, fazer o que quiser, ser feliz ou não. A gente não está aqui para ser feliz, está aqui para encontrar um propósito e às vezes não é ser feliz, simplesmente assim. Tem um filme ali que eu citei pra vocês, o filme nem de longe fala 10% do que eu falei aqui pra vocês, acho que só esse vídeo aqui já fica mais completo do que o filme. O filme tem uma coisa que eu gostei bastante, porque botou o doutor tendo um caso com a Mary, uma sequência ali que no final ele abandona o sanatório e vai ficar com a Mary que saiu dali, essa advogada. Achei bem legal essa parte final, porque deu um pouco de sentido a mais na história da Mary, um pouco mais de camada ali na história do doutor também. Foi bem interessante, se vocês quiserem outros livros do Paulo Coelho, tem bastante a coleção aqui pra vocês. Muito obrigado por mais esse resenha, esse resumão aqui, um livro bem legal e até a próxima.